Salve, salve, galera querida! Veja só, cá estou eu, professor Marcos. Estarei aí à frente da disciplina de Geografia com vocês. E a aula de hoje, super importante, a gente vai falar sobre cartografia, ok? É uma aula sobre cartografia geral e eu vou tentar aí trazer os principais pontos desta, digamos assim, nessa vertente importante da geografia para vocês, beleza? Então tá ali, ó, Geografia Geral, Professor Marcos é meu nome, @MarcosSZA, me segue lá nas redes sociais, no Instagram, e ali cartografia é o tema que a gente vai trabalhar hoje, fechou? Vamos então já direto ao assunto, ok? Mas lógico, algumas dicas antes para vocês que vai servir muito bem. Por exemplo, cartografia é uma ciência dentro da ciência geográfica, é muita coisa. Qual é o meu objetivo? Trazer para vocês aquilo que o Enem pode cobrar, ok? Porque o nosso foco é ir bem no Enem. Essa aqui não é uma aula para te transformar em um cartógrafo profissional. Isso é uma aula para que você dê conta daqueles conceitos, né? Daquelas habilidades que são trabalhadas na prova do Enem em relação à cartografia. Fechou? Ah, mas o professor Marcos, você falou muito rápido. Essa é a vantagem de você ter aí uma aula gravada na sua casa. Você não entendeu? Você pausa, volta, escuta de novo, vai tentar captar a informação. Beleza? Vamos lá, vamos começar. Então olha só, gente, primeira coisa que eu trago para vocês é o seguinte: para falar de cartografia, a gente tem que falar um pouco de coordenadas geográficas, ok? Então vou até colocar aqui bonitinho para vocês, vou escrever aqui, ó. A gente vai falar, o tema é coordenadas geográficas. Geográficas, fazer o F ali que ficou feio, ok? As coordenadas geográficas, elas nada mais são do que pontos que a gente consegue localizar no planeta Terra, e aí, obviamente, se você localiza um ponto, você localiza alguma coisa de interesse neste ponto. Só que para você conseguir localizar um ponto no planeta Terra, você precisa fazer um cruzamento de duas linhas, certo? Imagine que você tem um plano aqui, ok? E eu quero localizar um ponto. Eu preciso ter, então, uma linha que vai ser uma linha horizontal, entre aspas, cruzando com uma linha vertical, eu encontro um ponto, certo? Faz sentido, não é? E aqui com as coordenadas é a mesma coisa. As linhas, entre aspas, horizontais, porque a gente não fala assim, né? A gente usa o termo as linhas de latitude. São essas linhas que variam de acordo com a linha do Equador, ok? Então a linha do Equador é a referência. E aí, para que você consiga, né, numerar todas as linhas, é usado um sistema simples, que é o sistema de gradação, de graus. Então, por exemplo, olha lá, na linha do Equador, o ser humano definiu que o grau é 0, então é onde a gente começa a contar. A partir do momento que as linhas se afastam do Equador, os graus aumentam, ok? Então, por exemplo, aqui no Trópico de Câncer, eu vou arredondar aqui para vocês, tá? No Trópico de Câncer já é 23 graus e 30 minutos, arredondando, né? Porque ó, se afastou do Equador, 23 e 30. No Trópico de Capricórnio, ó, que é essa linha pontilhada que vocês estão vendo ali, ó, também é 23 e 30. Aí você fala, eita, mas as duas têm a mesma gradação, como é que eu faço para diferenciar? É aí que entra um conhecimento que você já tem. A linha do Equador divide a Terra em dois hemisférios, não é mesmo? O hemisfério norte, que é esse para cá, e o hemisfério sul, que está mais para cá, não é? Então lá no Trópico de Câncer será 23 graus e 30 minutos norte. E no Trópico de Capricórnio, 23 graus e 30 minutos sul. Beleza? Então é isso aí. Vai aumentando e vai aumentando. Mas vai aumentando até quanto e até onde? Bom, essa gradação começa em 0 no Equador e vai até os polos, gente. Chega lá valendo 90 graus. Obviamente que para o hemisfério norte será 90 graus norte. E aí você já sabe, está até completando aí na sua cabeça, você sabe que quando chegar aqui no Polo Sul será 90 graus sul. Bom, aí que está o grande segredo. Ah, eu vou decorar, porque latitude é de 0 até 90. Ah, eu vou fazer a musiquinha. Ah, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Vamos fazer assim, ó. Nada mais... O que vocês estão vendo aí, ó, nada mais é do que dados baseados em círculos trigonométricos. Ai, meu Deus, matemática. É, mas é aquela parte fácil.
Gente, vamos pensar, veja só, por que vai de 0 no equador até 90 nos polos? Vamos lá? Então aqui vou fazer um esquema para vocês bem legal, quer ver? Então veja só, gente, veja só. Mudar a cor aqui. Vamos lá. Então perceba que as linhas vão variando ponto a ponto, de 0, tarará, ponto a ponto, vai aumentando, até chegar a 90, ok? Então todas as linhas que vocês estão vendo aqui, ó, pode ser o trópico, pode ser as linhas mais para cá, o círculo polar ártico, todas elas, certo? Quanto mais perto do polo, aumenta a gradação. Por quê? Porque o deslocamento feito é esse aqui, ó. É aquele que começa em 0, vai se aproximando do polo, chega lá. Veja, então, que o deslocamento feito aqui é de 1/4 de círculo, aonde eu pintei aí em verdinho, não é? 1/4 do círculo total que vocês estão vendo aí. Ah, mas a Terra não é um círculo. Sim, mas a Terra é uma esfera. Pelo menos para cartografia, né? A gente sabe que não é uma esferinha perfeita, nem nada. Então, uma esfera é constituída de infinitos círculos. Para você dar uma volta perfeita na Terra, você faz o quê? Você vai traçar um círculo. Quando você dá a volta inteira na Terra, por quantos graus você se deslocou? Você não passou pelo círculo inteiro? 360 graus. Só que aqui, veja, as linhas de latitude não dão a volta inteira, elas saem do equador, chegam até o polo, percorrem 1/4. Quanto que é 1/4 de 360? Faz a conta aí. 1/4 de 360. 90. Beleza? Tudo tem uma lógica matemática, pessoal. Nunca se esqueça disso, beleza? Quanto mais próximo da lógica você estiver, menos decoreba fará parte da sua vida. Vamos lá. Aí vamos supor que eu chego para vocês e falo assim, ó, vai rolar um churrascão lá em casa, tá todo mundo convidado, mas como eu sou professor de geografia, né, quero ser o diferentão, eu vou dar as coordenadas da minha casa para vocês, e aí vocês procuram lá e acham a minha casa, apareça no churrasco, tudo pago, só alegria, certo? Aí eu chego para vocês e falo assim, ó, a minha casa fica a 25 graus de latitude sul. Então, vamos chegar aqui e vocês aqui. Vamos supor que tem uma linha aqui, e essa linha é a linha de 25 graus de latitude sul, ok? E aí eu digo só isso para vocês. Eu só digo isso, vou embora, falo, minha casa fica a 25 graus sul, valeu, latitude, um grande abraço, a gente se fala. Será que eu quero que você vá? Eu quero, né? Tô de sacanagem. Porque se eu falo que minha casa fica a 25 graus de latitude sul, ela pode ficar em qualquer ponto dessa linha que dá a volta na Terra, ok? Eu preciso cruzar isso com uma linha de... Vai lá, você lembra? Longitude, ok? Então as linhas aqui, ó, de longitude, elas vão medir o quê? Ó? Vou pintar uma linha de longitude aqui para vocês, ó. Olha o que ela está fazendo. Ó, vou pintar outra aqui, aleatória aqui. Então elas estão variando. Qual que é a variação delas? Agora não é mais norte e sul. A variação dessas linhas, me empolguei aqui, né? Vamos pintar certinho. A variação dessas linhas agora é de oeste para leste. Porque olha só o que a gente achou aqui, ó. Vamos lá. Esse pontilhado aqui, ó. Todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar. É o meridiano de Greenwich, aonde, assim como a linha do Equador, é a linha em que inicia a contagem, portanto será de 0 grau. As linhas que se afastarem do meridiano de Greenwich, assim como acontecia lá com a latitude, vão ter o aumento da gradação. E esse aumento da gradação vai até 180 graus. Mas por que agora mudou? Simples. Porque começa no meridiano de Greenwich, deixa eu pegar o verdinho lá, começa, as linhas vão variando e vão terminar lá do outro lado. Opa! Deu meia volta. Meia volta no círculo representa o quê? 180 graus. Beleza? Então se eu chegar para vocês e falar, olha, a minha casa fica a 25 graus de latitude sul e 43 graus de longitude oeste, aí você consegue cruzar essas duas linhas e achar pelo menos a área aproximada da onde haverá o churrasco, que vamos deixar mais pra frente, né? Primeiro vocês têm que virar calouros do Enem, aí a gente marca esse churrasco, eu passo o endereço para vocês, ok? Vamos lá pro próximo tema?
olha só o que eu tenho aqui para vocês, pessoal. E esse tema, ele é bem significativo, o Enem gosta bastante, que é o tema de orientação, certo? Aí eu coloquei algumas imagens, tipo assim, a orientação. Você pode se orientar pelo Sol, você pode se orientar pela Lua, você pode se orientar pelas estrelas. Ou seja, a orientação clássica, aquela que é feita há séculos, é uma orientação feita pelos corpos celestes, os astros, ok? Então, os astros nos ajudam a que a gente possa se orientar na Terra. Porém, recentemente a gente sabe muito bem, né, se a gente partir aí já de um momento idade moderna, alguma coisa mais próxima da contemporânea, do tempo que a gente vive hoje, você tem desde uma bússola, que ajudou principalmente nas grandes navegações, até o seu smartphone, que hoje já conta com um GPS, um sistema de navegação, não é? Qualquer smartphone hoje, você vai comprar um smartphone ele mais baratinho, ele tem um GPS, um sistema de navegação. E aí você usa alguns serviços, né? Como os aplicativos lá do Google Maps, do Waze, do TomTom, eles vão ajudá-los a se localizar no espaço, ok? Hoje é muito fácil se orientar, você abre um aplicativo desse, ele diz para você aonde você está e aonde você quer ir, qual o caminho que você tem que tomar. Porém, orientação nem sempre foi fácil assim. E tem mais, a orientação que você vê lá no mapinha do teu aplicativo é um caminho com uma flechinha que pede para você virar à esquerda ou à direita. Porém, o Enem pode lhe cobrar a orientação clássica, ok? Baseada na rosa dos ventos. Olha só que alegria. Então, a rosa dos ventos. Vamos ver como é que funciona aqui, ó. Então a rosa dos ventos ela tem seus pontos cardeais, vocês estão vendo ali norte, sul, oeste e leste. Se acostumem porque isso vai aparecer muitas vezes na sigla internacional, que é em inglês. Então leste fica representado pela letra E, east, e oeste, por aqui, ó, fica representado ali pelo W do west, beleza? Então nem sempre vai aparecer NS-OL, vai aparecer NS-WE. Certo? E aí os outros pontos, eles se constroem com base nos anteriores. Como assim? Tipo assim, ó. Por que aqui é NE? Nordeste. Né? Porque é a soma dos pontos cardeais. A soma de norte com leste. Veja que isso vai funcionar para todos os outros. Então, por exemplo, por que aqui é sudoeste? É a soma de sul com oeste, e assim vai. Depois vocês façam os testes com os outros ali, ok? Mas vocês vão ver que todos batem. Bom, até aqui, pontos cardeais e colaterais, eu acho que está tudo ok, né? Você já ouviu falar bastante deles. Só que um exercício ele pode lhe trazer conceitos sobre pontos subcolaterais, certo? Que são esses aqui. Que muita gente olha e fala, nossa, meu Deus, olha o tamanho do nome, como é difícil. Não muda a lógica. Olha lá, atenção. Se os pontos colaterais que eu mostrei para vocês representam a soma dos anteriores, ou seja, dos cardeais, ou seja, nordeste é o meio caminho entre o norte e o leste, vira nordeste, não é? Os pontos subcolaterais é igualzinho. Eles representam o meio caminho entre um ponto cardeal e um ponto colateral. Quer ver? Vem aqui comigo, ó. Vamos lá, mostrar para vocês, ó. Então tá aqui, ó, NNE. NNE significa norte-nordeste. Por quê? Tcharam! Porque ele está entre o norte e o nordeste. Parece sacanagem, né? Não é isso aí, cara. É fácil pra caramba. Vamos lá, mais um exemplo, mais um exemplo. Olha lá. Vamos pegar um aleatório aqui, achei um aqui, ó. WNW, oeste-noroeste. Por que ele é oeste-noroeste? Porque ele fica entre oeste e noroeste. Gente, é baba, é fácil. Parecia orientação no Enem. Tua questão tá garantida, certo? Conto com todos vocês. Bom, de vez em quando o Enem pode trabalhar também o que nós chamamos de tipos de mapas. Não é tão comum, tá? Então eu trouxe para vocês o único tipo de mapa que apareceu recentemente em cobranças de questões do Enem. Esse tipo de mapa que eu vou mostrar para vocês, eu acho que vocês já viram. É um mapa que aparece todo distorcido. Olha só, vocês estão vendo ali, ó? Então é um mapa, uma reportagem da Folha, que foi publicada quando o mundo, né, chegou a registrar 7 bilhões de seres humanos. E aí a Folha publicou o que nós chamamos de... Olha lá, vou escrever bem bonitão para vocês aqui, ó. Guarda esse nome. Isso é uma
anamorfose. Beleza? Anamorfose é o nome deste mapa, desta representação cartográfica que distorce áreas para representar dados. Então, o que essa anamorfose está mostrando? Quanto mais inchada for a área de um país, maior é a população que vive lá. Quanto menos inchada for a área deste país, menor é a população. Por exemplo, a Rússia é o maior país do mundo em questão de território, mas não tem uma população tão significativa assim se comparada a outros países. Veja então que a Rússia aqui, ó, parece com a área bem enxuta, né? Parece bem enxugadinha. A China tem a maior população do mundo, então a área da China parece super inchada. Isso é uma anamorfose, sacou? Então você vai mudar as formas para representar dados, beleza? Então atenção para anamorfose, é o tipo de mapa que o Enem tende a cobrar. Agora eu vou falar brevemente para vocês de um tema que no Enem recentemente tem aparecido não na prova de ciências humanas, não nas questões de geografia, mas envolve um pouco a geografia, que é a questão de escalas, ok? Aqui só rapidinho, o que é uma escala? Então é a relação entre o tamanho real de objeto e sua representação. Tá, para. Vamos pensar no que essa frase significa. Por exemplo, vamos supor que eu quero fazer um mapa nesta folha de papel, ok? Quando eu vou fazer um mapa, não faz sentido eu fazer um mapa de um lugar que não existe. Na cartografia, todos os mapas representam áreas reais. Então eu vou fazer nesse pedaço de papel um mapa, sei lá, do lindo e maravilhoso estado de Alagoas, ok? Inclusive um grande abraço para todos os meus alunos aí de Alagoas. Então eu quero fazer um mapa de Alagoas nesta folha aqui, ó. Eu vou ter que reduzir, né? Alagoas é um estado grande, né? Não dentro da representação brasileira, tem estados maiores como Amazonas, Pará, sei lá, Minas Gerais, mas o Alagoas é um estado grande, é maior do que muitos países que tem por aí. Eu quero fazer Alagoas. Para caber nesse papel, eu vou ter que reduzir. Só que eu não posso reduzir de qualquer jeito, eu tenho que reduzir em proporções matemáticas perfeitas, ok? Isso é escala. A escala vai me dizer quantas vezes eu tive que reduzir Alagoas para caber nesse pedaço de papel, certo? Se você reduziu Alagoas 1 milhão de vezes para caber nesse pedaço de papel, sua escala é de 1 para 1 milhão, sacou? Se eu tive que reduzir Alagoas, sei lá, 50 milhões de vezes para caber nesse pedaço de papel, minha escala é 1 para 50 milhões. Beleza? É assim que a gente chama. Aí, veja só como é que fica. Nós temos dois tipos de escala. A gente tem aquela que é a gráfica e aquela que é a numérica. A gráfica é muito comum. Vocês podem verificar em mapas aí que tem nos livros, nos materiais que vocês estudam. É uma reguinha graduada aqui, ó, vocês estão vendo, certo? Que fica tentando representar a escala do mapa. Essa aqui está querendo dizer o quê? Assim, né? Que cada mini barrinha que vocês estão vendo aqui, uma pretinha, uma branca, uma pretinha, uma branca. O que eu estou conseguindo ver aqui? Ó? Elas vão aumentando de 20 em 20 quilômetros, porque no final está 100. Ó. Aqui começou em 0, foi para 20, que foi para 40. Então significa o quê, gente? Que cada pedacinho desse representa 20 quilômetros de área. Porque não está aumentando de 20 em 20, gente? É de 20 em 20, ó. E mais o 20 do começo aqui, ó. No total dá o 100, beleza? Ou seja, esse pedacinho pequenininho aí no mapa, talvez tenha 1 centímetro, mas na vida real aquilo representa 20 quilômetros, ok? Vou dar uma boa notícia para vocês. Não se preocupe muito com a escala gráfica. Para que você possa realizar exercícios mais completos com escala gráfica, é necessário o uso de régua, e você sabe que a tua prova do Enem não vai permitir o uso de régua, ok? Agora se liga só, a escala numérica é essa que aparece muito. Então veja só, essa escala numérica aqui, lê para mim, o que é isso aqui, ó? 1 para, né? Os dois pontinhos a gente fala para, porque é uma relação, 1 para 100 mil. O que significa? Que uma unidade no mapa equivale a 100 mil vezes essa mesma unidade no mundo real. É tipo assim, ó. Pensa comigo. Vamos supor que lá no mapa você tem uma estrada que tem 1 centímetro de tamanho, ok? Qual é o tamanho real dessa estrada? 100 mil centímetros. Então a proporção é essa. Uma unidade no mapa equivale a 100 mil vezes essa mesma unidade no mundo real.
Vamos supor que lá no mapa você tem uma estradinha bem menor, uma estrada que tem 1 milímetro, ok? Uma ruazinha lá, ela tem 1 milímetro. Qual que é o tamanho dessa rua no mundo real? 100 mil milímetros. Lógico, para um mapa que tem a escala 1 para 100 mil, beleza? Vamos só olhar rapidinho aqui uma coisa que eu trouxe para vocês, olha só que legal. Então, só para entender aí a mudança de escala, né? Então eu peguei lá o Google Maps, que é um aplicativo que todo mundo já usou, com certeza, e tá ali o estado de São Paulo, ok? No estado de São Paulo, que é um estado muito grande, você vê aqui a capital, São Paulo capital, né? Lógico, também não posso deixar de mandar um grande abraço para os meus alunos aí, meus colegas de profissão aí que estão em São Paulo, gente. Gosto muito daí, pretendo voltar em breve, ok? Então tá lá São Paulo. Veja como São Paulo aqui está representado por um pedacinho muito pequeno, ó. Olha lá. São Paulo é uma das maiores cidades do mundo, gente, mas nessa escala está representada aqui por um pontinho. Veja que o Google ele te traz uma escala gráfica. Olha que interessante, olha aqui bem pro cantinho da tela. O canto inferior direito, olha lá, eu vou pintar, ó, ó a escala. Escala gráfica está dizendo que naquele espacinho da barra, aquele espacinho da barra nesse mapa equivale a 100 km do mundo real. Só que agora eu vou mudar a escala. Olha lá. Quer ver, ó? Aí, ó, dei um zoom. Ok? Dei um zoom. Deixa eu só apagar o fiote aqui. Aí. Dei um zoom, ó lá, ó. Tava São Paulo, dei um zoom no centro de São Paulo agora. Então eu não só estou na cidade de São Paulo, como estou na região central, ali perto da Sé, ok? E aí, gente, o que acontece? Veja que a escala gráfica aqui embaixo mudou, vocês olharam? Agora, a mesma barrinha que antes valia 100 km, olha lá, agora está valendo 1 km só, beleza? Então eu mudei, dei um zoom, obviamente aumentei o nível de detalhamento, tenho aí então uma escala que vai, né, gente, no mesmo espaço, representar uma área menor, né? Porque isso é uma área menor, né? Eu estou mostrando só o centro de São Paulo, isso é muito menor do que a gente viu antes ali, só que aparece com muito mais detalhamento. Beleza? Bom, meu caro e querido aluno, futuro calouro, então eu só gostaria de mostrar para vocês, né, esse basicão sobre escala. Vocês vão perceber muitas vezes que o material que vocês têm disponível traz alguma coisinha a mais, uma teoria a mais, um slide a mais, uma coisa ali para você imprimir, dar uma rabiscada, fazer uma conta. Então eu sempre vou deixando ali um pouquinho a mais, igual eu deixei aqui ó, o suporte para mostrar para vocês como é que faz ali a transformação de unidades. Porque tem muito exercício de escala que vai exigir isso de vocês. Ele vai querer que você transforme lá uma unidade de quilômetro para centímetro, por exemplo, ok? Então assim, não quero entrar muito no viés matemático da coisa, né? Porque daí a própria matemática dá conta disso. Mas ali, só para dar um suporte, né? Quanto mais, melhor. Vamos falar rapidinho de um tema que é bem interessante, que o Enem gosta de trabalhar também, o tal dos fusos horários, gente. Olha só que interessante. Nós temos aí duas fotografias, certo? Do lado esquerdo, o Cristo Redentor na cidade do Rio de Janeiro. Tá de dia, certo? Do lado direito, já à noite, nós temos Sydney. Sydney, a grande cidade da Austrália, que não é a capital da Austrália, hein? Sydney é a cidade mais famosa, mas não é a capital. Sydney, uma grandiosa cidade, uma cidade cosmopolita, global, linda e maravilhosa, no Réveillon. É isso mesmo, isso é uma fotografia do Réveillon em Sydney. Então Sydney está fazendo o quê? Vivendo a virada do ano, beleza? A minha pergunta é, essas duas fotos podem ter sido tiradas no mesmo momento? Essas duas fotos podem ter sido tiradas no mesmo momento? Pergunta, enquanto está à noite em Sydney, está de dia no Rio de Janeiro? É provável, não é? Por quê? Porque quando a gente pensa no movimento de rotação da Terra, vocês lembram? Astronomia básica. Quando a Terra está girando, gente, o Sol está aqui desse lado aqui, ó. O Sol é essa minha mão, tá vendo lá? Eu tô vendo ela aqui. Então aqui tá o Sol nessa mão. E aqui é a Terra. Quando a Terra gira, tem uma parte da Terra aqui, ó, nos meus dedos, certo? Que não está sendo iluminado pelo Sol, está de costas. Agora essa parte aqui do dedão, né, a parte da esfera aqui, está recebendo iluminação. Então esse aqui é o Rio de Janeiro e aqui atrás é Sydney. A Terra gira enquanto uma região está sendo iluminada, a outra não. E aí o que a gente faz? Bota uma mesma hora para tudo quanto é lugar, eu vou falar que é meio-dia em todo mundo. Não faz sentido. Meio-dia, gente, é metade do dia. Não vai ser metade do dia em todo mundo ao mesmo tempo. Porque em alguns lugares do planeta está amanhecendo, em outros já está anoitecendo, em alguns já é de dia, em outros já é de noite.
como aconteceu aqui. E aí o ser humano, tentando buscar uma solução para tal condição, criou lá no final do século XIX o sistema de fusos horários, beleza? Vamos ver como é que funciona esse sistema, é bem fácil. Então eu tenho aqui o planisfério terrestre e as faixas de fuso horário, beleza? Olha só que interessante. Aqui, ó, nós temos a faixa do meridiano de Greenwich. É isso mesmo, cara. Você tem o meridiano de Greenwich ali e ali o ser humano decidiu que ia ser a faixa de número 0, ok? E aí, olha só que interessante. O ser humano também definiu, deixa eu só pôr aqui, ó. O ser humano também definiu que quanto mais para leste, leste, lembrem onde é que é? Quanto mais para leste fosse a localização, a hora seria adiantada. Então eu vou pôr um mais para vocês aqui no extremo leste. E quanto mais para oeste, você teria o atraso. Você reduziria a hora, certo? Então, quanto mais você se deslocasse para o oeste, você teria uma hora a menos, né, a partir do momento que você vai passando de faixas para o oeste. E quanto mais faixas você atravessasse para o leste, você teria uma hora a mais, ok? Então, a minha pergunta para você é a seguinte. Vamos lá, que alguns exercícios de fuso podem cobrar isso de vocês. Bem fácil. Olha lá. Vamos dizer que eu estou aqui, né, sei lá, vamos pegar lá São Paulo, ok? São Paulo. São Paulo, como vocês bem podem observar, está na faixa -3. Vocês estão vendo aqui, ó? Veja, as faixas para o oeste vão recebendo numeração negativa, porque a hora atrasa. -3. Vamos supor que em São Paulo você tem esse horário aqui, 9 da manhã, certo? E aí, o que eu faço? Eu quero saber que horas são lá em Sydney, que como vocês bem podem observar, está na faixa +10. Ok, vamos lá. Por aqui. Sydney, ok. Eu quero saber que horas são em Sydney. Como é que eu descubro? Não vira uma continha muito fácil, gente? Porque é só você pensar. Se para o deslocamento, né, gente? Se a gente for fazer um deslocamento para leste, né? Que eu falei aqui para vocês. Eu vou somar as horas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma continha bem bobinha. Eu vou pegar, se aqui na faixa -3 é 9, que horas são na faixa -2? Ah, mas professor Marcos, para leste adianta, então aqui já é 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 horas, 22 horas em Sydney. Ok? Ou seja, quando é 9 da manhã em São Paulo, já é 22 horas da noite do mesmo dia em Sydney. E aí, se a gente for somando horas, né, quando for, por exemplo, 11 horas da manhã em São Paulo, Sydney já vai estar ali na meia-noite, eles já vão estar virando para o próximo dia, certo? O contrário é verdadeiro, né? Se você tem o horário de uma cidade mais a leste e quer descobrir o horário de uma cidade que esteja lá mais a oeste, aí você faz o contrário, né? Aí você reduz. Tipo, eu tenho o horário em Sydney e eu quero descobrir que horas são em São Paulo. É o contrário, tá, gente? Beleza? Só alegria? Fuso horário é bem de boa, assim, gente. Não tem muito segredo. Eu tenho certeza que vocês vão dar conta. Agora eu só quero falar rapidinho, né? Porque a gente vai ter um momento para falar de Brasil, mas falar dos fusos do Brasil, tá, pessoal? Então o Brasil, ele tem aqui, como vocês bem podem observar, veja só, 4 fusos, ok? Porque eu tenho o fuso das ilhas oceânicas, que é esse que eu pintei com azul mais escuro, certo? Eu tenho esse fuso da faixa -3, então vamos lá, das ilhas é -2 aqui, certo? Então é das ilhas lá, Martim Vaz, Fernando de Noronha, e assim vai, ok? Aí eu tenho o -3, que pega aqui o horário oficial de Brasília e de grande parte dos estados, acho que a maior parte dos meus alunos está aí na faixa -3, -4, pegando aí alguns estados do centro-oeste e do norte, e o -5, que vai envolver o quê? Uma parcela ali do estado do Amazonas e o estado do Acre. Então o Brasil tem 4 fusos. É um país que tem uma extensão longitudinal muito grande, né? E aí vai pegar mais de uma faixa, beleza? Lembrando que aqui eu não vou trabalhar com vocês a lógica
de como surgiram os fusos, né? Toda a lógica matemática da distribuição dos fusos na Terra, porque a gente não tem encontrado isso na prova do Enem, o Enem não tem se preocupado muito em cobrar isso de vocês. E qualquer coisa, fiquem tranquilos, matemática aí vai estar dando uma força legal. Bom, veja só, agora a gente vai para uma reta final. Você está segurando firme e forte comigo, está me escutando aí há quase meia hora. Você também, quiser dar uma pausa e ir lá tomar uma água e tal, beleza, só voltem. Pelo amor de Deus, não deixa agora essa reta final passar, que eu vou falar para vocês um dos temas mais importantes, que inclusive foi aí questão de provas recentes do Enem, que é o tema de projeções cartográficas. Bom, vamos lá. Gente, isso é uma coisa delicada que eu vou falar para vocês agora. Que eu, como professor de geografia, eu sou o cara que estudei ciência e faço ciência, né, com pesquisa na universidade e tudo mais. Para mim, eu tenho as minhas convicções, então eu não posso chegar para vocês e falar, olha, a Terra é plana. Não existe nada cientificamente, nada dentro do ramo científico que fale sobre isso. Então a gente chega a uma conclusão de que a Terra, na verdade, é geoidal, ou seja, ela tem uma forma próxima de uma esfera, não é muito uma esfera, porque por causa de alguns mecanismos físicos é uma esfera um pouquinho achatada, a gravidade que o centro, o núcleo externo da Terra consegue exercer sobre a superfície é diferente, em diferentes pontos, babará, e por aí vai. Isso faz com que a Terra seja algo próximo do esférico. Para a cartografia, né, para facilitar as continhas, né, para fazer uma matemática mais, digamos assim, né, longe de arredondamentos, o que acontece? Aí muitas projeções vão considerar a Terra como uma esfera mesmo, né, como a gente já estava vendo aí no começo dessa aula. E aí o grande desafio é, como é que eu vou pegar uma esfera, que é algo tridimensional, e representar ela num plano bidimensional? Vocês já pararam para pensar que matematicamente é impossível eu pegar algo tridimensional, como por exemplo, esse pezinho aqui, é algo tridimensional, é impossível eu representar ele perfeitamente num plano bidimensional. Por quê? Justamente porque aqui ele está numa dimensão a mais, ok? Eu disse que é impossível representar perfeitamente, mas eu posso distorcer, eu posso abrir, eu posso dar um jeito, eu posso dar o famoso miguezão, o chuncho. Você brasileiro que é campeão internacional em chuncho, em gambiarra, de dar um jeito. Então as projeções cartográficas representam também um jeito. Então eu botei uma imagem aqui para vocês, né, que fala por muitas e muitas palavras, que é pegar a superfície da Terra e esticar ela num plano. Então é como se eu tirasse a pele da Terra, a superfície, a litosfera, eu estico ela e represento ela num plano. Só que a partir do momento que eu estico, eu deformo. Não é mesmo? Bom, vamos lá. E aí nós temos algumas deformações que tentam representar a Terra. A primeira que eu estou mostrando para vocês aqui é uma projeção cilíndrica. Cara, é muito fácil. Por que o nome é projeção cilíndrica? Ué, simples, olha lá como é que fica o formato do papel em torno do globo. Papel, vamos dizer que é isso aqui, né? Eu quis representar a Terra num papel. E aí o que eu fiz? Eu enrolei o papel em torno da Terra, vocês estão vendo aqui? Portanto, ele assumiu um formato cilíndrico, beleza? Projetei tudo que está aqui nesse papel, projetei, certo? Desenrolei o papel e saiu isso aqui que vocês estão vendo mais à direita, ok? Só que aqui a gente tem um problema, que na verdade é um problema que não tem como você solucionar. Como eu disse para vocês, é uma máxima matemática, fica bem difícil. Vamos lá. Tudo, veja que o papel ele está encostando aqui na linha do Equador. Então toda e qualquer área da linha do Equador que está sendo representada aqui, ela está com a mínima distorção. Na verdade, ela está com uma representação bem fiel. Por quê? Porque isso aqui é o que a gente chama de tangente da projeção. É onde a projeção tangencia a Terra, ok? Agora, se eu estou falando para vocês que no tangente você tem mínima distorção, né? A gente gosta de falar assim, né? Porque eu não posso garantir que não existe distorção. A gente fala que é mínima, beleza? Se no tangente eu tenho mínima distorção,
quanto mais longe do tangente, o que vai acontecer, pessoal? A distorção vai ser maior. Então, por exemplo, um ponto aqui no polo. Olha como ele está longe da borda do papel. Está longe pra caramba. Então, esse ponto vai ser representado no papel com máxima distorção. Quer ver? Ó? Vem para o mapa da direita para eu mostrar aqui para vocês. Ó. Então, as regiões próximas ao Equador, elas têm uma distorção muito pequena. Como, por exemplo, aqui, ó, o norte da América do Sul, a região da África Central, região aqui da Indonésia, do Sudeste Asiático. Então, a distorção é bem pequena. Agora, quando a gente pega as regiões mais próximas dos polos, a distorção é gigantesca, pessoal. Olha aqui, ó. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Isso aqui que eu vou pintar para vocês, estão vendo? É a Groenlândia, ok? Gente, olha que interessante o que eu vou trazer para vocês. A Groenlândia, ela tem originalmente, né? Então, estou falando aqui de tamanho original, algo em torno aqui, pessoal, de... desculpa. A Groenlândia tem algo em torno de 2 milhões de quilômetros quadrados de área, ok? 2 milhões de quilômetros quadrados de área. E aí, quando a gente pega a América do Sul, por exemplo, e vocês estão vendo aqui, né, que a América do Sul, no mapa aqui, gente, ela está aparecendo praticamente do mesmo tamanho da Groenlândia, até um pouco menor, eu acho, ok? Vamos lá. A América do Sul tem área aproximada de 17 milhões de quilômetros quadrados. Ou seja, no mundo real, a América do Sul é muito maior que a Groenlândia, mas muito maior que a Groenlândia. A Groenlândia é 4 vezes menor que o Brasil e sobra espaço, ok? Mas por que nesse mapa as duas áreas estão aparecendo quase que do mesmo tamanho? Por causa da distorção. Por causa disso que vocês estão vendo na esquerda. A América do Sul está mais próxima do tangente. Portanto, você tem aqui uma mínima distorção na América do Sul. Já a Groenlândia está mais próxima do polo, onde a distorção é máxima. Bom, é só você olhar no Polo Sul, olha lá a Antártida, como é que ela parece gigantesca. Gente, a Antártida, só para vocês terem uma ideia aqui, ela é menor que a América do Sul, ela tem cerca de 13 milhões de quilômetros quadrados. E olha que o tamanho aqui. Distorções, gente, acontece, beleza? Toda a projeção cilíndrica vai funcionar assim. Uma coisa que vocês não podem esquecer é que existe uma diferença entre projeções cilíndricas. Depende aí do que eu tendo, tendo a valorizar. Então, essa que vocês estavam vendo comigo agora é a projeção clássica de Gerard Kramer, conhecido também como Mercator, ok? Produzida lá no século XV. Ela é uma projeção considerada por muitos eurocêntrica, porque ela definiu a Europa no topo e no centro. Perceba-se, tudo isso é a superfície de uma esfera, não existe o centro da superfície de uma esfera. Então, o cara que vai fazer a projeção é que vai decidir. Então ele, né, como a Europa à época vivia um momento ali de, digamos, crescimento das grandes navegações, ele projetou um mapa que facilitaria as navegações intercontinentais e colocou a Europa no topo e no centro. Outra coisa, a linha do Equador é aqui, ó. As áreas próximas do Equador aparecem muito próximas do tamanho real. A Europa está bem ao norte do Equador, portanto aparece maior do que realmente é. Inclusive é um mapa de imposição geopolítica. A gente chama isso de projeção cilíndrica conforme, ok? Você vai lembrar, conforme é aquela que mantém a forma dos continentes, das áreas representadas. O que eu estou querendo dizer? Bom, beleza. Você vai olhar aqui, a Europa parece maior que a África. Não é, velho. A África é 3 vezes maior que a Europa. Só que se eu pegar uma imagem de satélite da Europa e ver o contorno é igualzinho, é bem isso aqui mesmo. Se eu pegar uma imagem de satélite da África, ela tem esse desenho mesmo. Então a forma é preservada. Porém, tem uma coisa aí que não é preservada não. O que é? A área, ok? E é aí que surgiu um cara chamado Arno Peters, ok? Arno Peters, já no século XX, fez uma projeção chamada de projeção de Peters, conhecida como projeção equivalente. Por que a projeção é equivalente? Porque ela não mantém a forma, ela visa preservar a proporção das áreas. Beleza? Veja que ela estica.
Então ela vai reduzir a distância entre as latitudes nos polos. O que isso significa, Marcos? Que para ele tentar reduzir essas distorções, ele deu ali o quê? Uma achatadinha nos polos. Então veja, ó, a Groenlândia aqui, ó, lembra do exemplo anterior? Ó? 2 milhões de quilômetros quadrados. América do Sul, 17. Beleza? Definitivamente muito maior. Olha lá, a Europa agora já não é tão imponente como era em outros mapas, ó. Já não é tão grande. Por exemplo, a África, como eu falei para vocês, é 3 vezes maior. Então a preocupação do Peters era manter a proporção das áreas, Mercator manter ali a proporção das formas. Beleza? Deixa eu mostrar rapidinho para vocês as outras projeções, ok? Só para vocês darem uma olhada, tudo muito simples. Então a gente tem aqui a projeção cônica. Olha lá que fácil, né? Olha o formato do papel quando encosta no globo. É um cone, beleza? Veja que agora o tangente não se dá mais no Equador, se dá aqui nas médias latitudes. E nós temos também a projeção plana. Só cuidado, é o formato do papel, um disco plano quando encosta no globo. Só cuidado que ela é conhecida também como projeção azimutal, ok? Em alguns momentos, ela pode aparecer também como projeção polar ou como eu mesmo já falei para vocês, plana. Azimutal porque ela representa o conceito de azimuth. Polar porque ela é de todas as projeções que eu mostrei para vocês. Meu Deus, não estou conseguindo fazer um parênteses direito aqui. Nossa, velho. Tô mal. Aí. De todas as projeções, ela é aquela que representa o polo de maneira mais clara ou menos pior, né? Já que tudo vai ter distorção. E aí, lógico, né, pessoal? Plana, por causa do disco plano que eu já tinha contado para vocês, ok? Pessoal, vou fechando por aqui. Muito obrigado pela atenção. Se você sobreviveu a esta primeira aula, eu vou dar uma boa notícia para vocês. As outras aulas serão um pouquinho mais light, né? Que cartografia realmente tem muita coisa para mostrar e, lógico, né, pessoal? A gente aqui não tá de brincadeira. Se você fez esse investimento, eu conto muito com você, você vai estudar, vai se dedicar, porque esse é o teu ano. É o ano de você conquistar a tua vaga na universidade que você quer, no curso que você quer. Não pode brincar, não é? Vamos focados até o final para que você tenha a nota no Enem, aquela nota que você tanto deseja. Beleza? A gente se vê aí, hein? Tem mais aula por aí, cara. Não larga de mim, não, senão eu vou ficar muito triste, certo? Tchau, tchau, um grande abraço, meu povo querido. Até mais.